Bom, vamos voltar a falar de clima, porque as mudanças na atmosfera estão reduzindo as chuvas no Cerrado brasileiro. O nosso bioma concentra grande produção agropecuária e, claro, muitas áreas de conservação ambiental que estão suscetíveis à degradação. Nós vamos entender mais sobre isso com o nosso professor da FGV Agro, pesquisador da CEPAGRE Unicamp, professor Eduardo Assad, está aqui com a gente de novo. Sempre a satisfação recebê-lo por aqui, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto, né? Importante assunto. Professor, tem uma palavrinha muito difícil aqui, evapotranspiração. Conta pra gente o que é isso e o que ela está trazendo aqui para o nosso cerrado, que está complicando as nossas chuvas aqui. Então, a evapotranspiração é a soma da evaporação do solo com a transpiração das plantas. As plantas tiram a água do solo, vão para as folhas, e aí quando está muito quente elas transpiram. E a evapotranspiração é a junção do que se evapora do solo com a transpiração das plantas. É um dos principais índices agrometeorológicos que a gente usa para saber se é uma situação de alto risco ou de baixo risco. Então, por exemplo, quando a gente faz lá o zoneamento de risco climático, a gente trabalha muito com essa variável que é a evapotranspiração. A soja tem um índice, o milho tem outro, as plantas do cerrado tem outra. Então, é interessante a gente ver porque essas coisas é que vão dar para a gente um limite de uso de água ou não no cerrado. Então, tem gente que diz, por exemplo, que a soja evapotranspira mais do que a floresta. Portanto, nós podemos tirar a floresta porque a soja vai evapotranspirar. Sim e não. Por quê? Porque a soja evapotranspira muito durante 20 dias. 25 dias. E a floresta evapotranspira muito durante o ano todo. Então, o que a floresta evapotranspira ajuda a manter o ciclo hidrológico e a gente consegue ter a chuva de volta para as nossas lavouras. Então, trocar a floresta por soja não é um bom negócio, não. Deve também, né, professor? Nós precisamos das duas, aí sem dúvida, lado a lado, né? Mas não dá para trocar uma por outra. Agora, professor, dentro desse estudo também, a pressão atmosférica está influenciando também nessa redução. Como isso está sendo possível? Olha, isso é possível porque essa pressão toda, ela evita que as nuvens cheguem na região mais central. Nós estamos falando isso há muito tempo. Que se você cortar a floresta, você vai evitar com que as nuvens cheguem na região produtiva e caiam. E aí a pressão atmosférica provoca tudo isso. Você vê isso todo dia na televisão, né? Uma pressão maior, pressão alta, pressão baixa, regulando toda a circulação da atmosfera nos continentes. E isso é uma coisa super importante e que a gente tem que estar olhando o tempo todo. Esse estudo, que não é um estudo trivial, é uma coisa relativamente complicada, ele foi feito utilizando 70 estações meteorológicas na região do Cerrado brasileiro. E, algum tempo atrás, uns 10 anos atrás, nós começamos a falar, vários grupos começaram a falar, eu me incluo nesse grupo, que haveria redução da chuva no Cerrado por conta do corte das florestas. Então, ou seja, você evapotranspira, as plantas jogam água na atmosfera e com isso você consegue ter chuva de volta. Mas ao cortar, você não tem mais isso. E aí você não consegue repor essa água na região do Cerrado. Mas a gente não tinha nenhum índice que mostrasse isso. Aí começou-se a ver essas variações da pressão atmosférica e ver que a chuva não consegue chegar aonde a gente está plantando. E isso foi dito, olha, isso está acontecendo, nós temos que tomar um certo cuidado, porque ao reduzir a chuva nessa região, você reduz a oferta de água para plantio de soja, de milho, de ter os pastos exuberantes, e a gente pode ter uma redução na oferta de alimentos na região do Cerrado. Professor, agora o senhor tocou num ponto interessante, que antes não tinha esses dados, que vocês já falavam disso há muito tempo. Mas agora esses dados foram apresentados, ele chama atenção porque o número é muito alto. A redução é de até 50%.
Como é que nós vamos reverter tudo isso agora? Então, peraí, vamos interpretar direito nesse negócio. Os caras estão falando que vai reduzir a chuva 50%. Não, não é bem isso, não. Ele está dizendo que há uma redução de até 50% nos dias com chuva. E aí é que vem o que está sendo alertado há muito tempo. Você pode ter uma quantidade de chuva igual ou com redução do total, mas muito mal distribuída. Ao invés de você ter 100 dias de chuva, 120 dias com chuva, que parece uma irrigação, você vai ter 60 dias com chuva. Então vai cair muita chuva de uma vez, e essa muita chuva de uma vez, ela não é benéfica para a agricultura. Foi o que nós vimos, por exemplo, no noroeste de São Paulo, no norte de São Paulo, quando choveu 600 milímetros de uma vez, nós nunca tínhamos visto isso. No Mato Grosso já aconteceu chuva de 300 milímetros no dia, também extremamente. Quando eu comecei a estudar isso, a chuva passava de 100 milímetros no dia, a gente abria uma lente enorme para ver, peraí, por que passou de 100 milímetros? Tentava entender. Hoje nós estamos vendo com muita frequência chuva de mais de 100 milímetros, mais de 150 milímetros no dia. 300 milímetros no dia. E é o que nós estamos falando quando se estuda as mudanças climáticas dos eventos extremos. E esses eventos extremos podem ser extremamente prejudiciais na agricultura de sequeiro, que é 90% da agricultura brasileira. Sem contar os prejuízos aí que vão trazendo também, né? Você citou os exemplos aí interessantes do estado de São Paulo, de Mato Grosso, também te vê como os prejuízos são muito grandes. Professor, agora fica aquela dúvida no ar, né? Depois de toda essa explicação que o senhor trouxe para a gente, existe solução? Conseguimos reverter isso? Claro, e essa solução já está aí como política pública tem 11 anos, 12 anos. É usar técnicas de manejo e conservação de solo e água, para que você mantenha essa água que caiu, mesmo reduzida no solo, e que as plantas consigam responder a isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, vamos chover no molhado. Né? A segunda coisa é para o desmatamento. É preciso parar o desmatamento, porque na hora que a gente para o desmatamento, a gente começa a entender qual a amplitude dessa redução de chuva, se é muito alta, se é muito baixa, como é que nós vamos fazer? Então, para o desmatamento, plantemos árvores, usemos o plantio direto corretamente e os sistemas integrados. Quem fez isso, quem está fazendo isso, em momentos críticos, onde nós tivemos aí perdas até 25% por conta de seca, ou seja, redução de chuva, quem fez isso não perdeu 25%, perdeu 10%, 15%. Então, é possível sim, é possível resolver isso. E o Brasil já tem política pública para isso, já tem financiamento para isso, e ainda tem de quebra aí aquela história toda do carbono, né? Se você fizer esses sistemas, você vai manter carbono no solo, vai aumentar o carbono no solo. Nós temos que praticar isso. Então, por favor, paremos de desmatar, porque quanto mais se desmata, pior vai ficar a situação. Bom, e a gente sabe também, professor, que não precisa mais de desmatamento, a nossa área de produção é muito grande, a gente consegue produzir muito, principalmente criar gado, aí tendo as nossas florestas levantadas, que fica muito mais interessante, os animais gostam bastante. Professor, muito obrigado por hoje, sempre uma aula. Eu já falei para a produção aqui, viu? Eu quero o professor Assad, pode tirar ele lá do Agrotarde com o Valteno e deixa ele aqui comigo no Agromais meio-dia. Professor, muito obrigado e até a próxima, viu? Não, é sempre um prazer conversar com você, com o Valteno, é sempre bom, muito muito obrigado.